Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem aí ama futebol? E quem aí já sonhou em ver seu time levantar a taça da Champions League? Aquele momento épico, com o hino tocando, os jogadores comemorando, a torcida enlouquecendo, é de arrepiar, né? Então, segura essa emoção porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história da maior competição de clubes do mundo. Preparem-se para uma viagem inesquecível pelos 10 maiores campeões da Liga dos Campeões, desde os primeiros títulos até as conquistas mais recentes. Será que seu time está nessa lista? Já vou avisando, a ordem do ranking pode te surpreender. Então já deixa o like para dar aquela força pra gente e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Bora lá! Começando com tudo, no topo do pódio, com 14 títulos, temos ele, o Real Madrid. Dispensa apresentações, né? O Real Madrid é simplesmente o maior vencedor da história da Liga dos Campeões. E essa supremacia vem desde os anos 50, quando o time emplacou 5 títulos consecutivos. É mole? Com um elenco sempre recheado de craques, como Di Stéfano, Puskás, Cristiano Ronaldo, Zidane e tantos outros, o Real Madrid transformou a camisa branca em sinônimo de sucesso na Europa. A mística do Santiago Bernabéu, palco de tantas noites mágicas, também contribui para a aura de invencibilidade do time merengue. E não pensem que o Real Madrid parou no tempo. O clube continua levantando taças e mostrando que a fome por títulos continua a mesma. A conquista mais recente, em 2022 contra o Liverpool, provou mais uma vez que o Real Madrid é um time acostumado a fazer história e superar desafios. É ou não é de tirar o chapéu? O Real Madrid é simplesmente o rei da Champions League, e sua história de conquistas é uma inspiração para qualquer amante do futebol. Na segunda posição do nosso ranking, com 7 títulos, temos o Milan. Os italianos viveram uma verdadeira era de ouro nos anos 80 e 90, encantando o mundo com um futebol ofensivo e vencedor. Lembram do trio holandês formado por Gullit, Van Basten e Rijkaard? Uma verdadeira máquina de jogar futebol. Mas não foi só isso. O Milan contou com outros craques lendários ao longo de sua trajetória, como Maldini, Baresi, Pirlo, Kaká, Shevchenko. É muita história, meus amigos. A camisa vermelha e preta do Milan impunha respeito em qualquer estádio da Europa. O Milan conquistou títulos memoráveis, com atuações brilhantes e inesquecíveis. A final de 1994, por exemplo, quando o Milan aplicou uma goleada histórica de 4-0 no Barcelona de Romário e Stoichkov, é lembrada até hoje como uma das maiores atuações de um time em uma final de Champions League. E aí, o que acharam da trajetória do Milan na Champions League? Um gigante italiano que marcou época e deixou seu nome gravado na história da competição. Chegando com tudo na terceira colocação, com 6 títulos, temos o Bayern de Munique. O clube alemão é sinônimo de força, tradição e, claro, muito, mas muito futebol bem jogado. Desde os anos 70, quando conquistou o título por 3 vezes consecutivas, o Bayern se consolidou como uma das maiores forças do futebol europeu. E o Bayern não parou por aí. Nos últimos anos, o clube voltou a dominar o continente, com um time avassalador que conquistou a Champions League em 2013 e 2020. Nomes como Neuer, Lahm, Schweinsteiger, Robben, Ribéry e Lewandowski transformaram o Bayern em uma verdadeira máquina de vencer. A Allianz Arena, um dos estádios mais modernos do mundo, se tornou palco de grandes espetáculos e conquistas inesquecíveis. O Bayern de Munique é, sem dúvidas, um dos clubes mais temidos e respeitados da Europa. E aí, preparados para ver o Bayern levantar mais uma taça da Champions League? Com certeza, os bávaros continuarão brigando por títulos e encantando os fãs de futebol com seu estilo de jogo ofensivo e envolvente. Capítulo 4, quarto lugar. Liverpool. A magia de Anfield. Em quarto lugar, com também 6 títulos, mas perdendo no número de vices,
temos o Liverpool. Ah, o Liverpool! Que time, meus amigos! Os Reds são conhecidos pela garra, pela paixão da torcida e por noites históricas em Anfield, seu mítico estádio. A atmosfera criada pelos torcedores do Liverpool é simplesmente indescritível. E por falar em noites inesquecíveis, quem não se lembra da final de 2005, em Istambul? O Liverpool perdia por 3-0 para o Milan no intervalo, mas protagonizou uma virada épica no segundo tempo, empatando o jogo em 3-3 e vencendo nos pênaltis. Essa final entrou para a história como uma das mais emocionantes de todos os tempos. O Liverpool voltou a conquistar a Europa em 2019, mostrando que a tradição e a força do clube continuam vivas. Sob o comando de Jürgen Klopp, os Reds encantaram o mundo com um futebol ofensivo e envolvente, com um ataque poderoso formado por Salah, Mané e Firmino. O Liverpool é gigante e sua história na Champions League é repleta de momentos mágicos e inesquecíveis. E aí, será que os Reds vão conquistar mais um título em breve? Capítulo 5, quinto lugar, Barcelona, o time que encantou o mundo. Em quinto lugar, com 5 títulos, temos o Barcelona. O clube catalão é sinônimo de futebol arte, com um estilo de jogo que encantou o mundo. La Masia, academia de base do Barcelona, revelou alguns dos maiores jogadores de todos os tempos, como Xavi, Iniesta e, claro, o lendário Lionel Messi. Sob o comando de Pep Guardiola, o Barcelona viveu uma era de ouro no final dos anos 2000 e início dos anos 2010, conquistando a Champions League em 2009 e 2011 com um futebol envolvente e avassalador. O tic-tac, estilo de jogo baseado em posse de bola e passes rápidos, dominou o futebol mundial. O Camp Nou, um dos maiores estádios do mundo, se tornou palco de grandes espetáculos e goleadas históricas. O Barcelona não apenas vencia, mas humilhava seus adversários com um futebol que será lembrado por gerações. Mesmo com a saída de Messi, o Barcelona continua sendo um dos clubes mais importantes do mundo e um candidato ao título da Champions League em todas as temporadas. Capítulo 6, sexto lugar, Ajax, a escola holandesa. Abrindo o nosso top 6 com 4 títulos, temos o Ajax. O clube holandês é conhecido por sua tradição em revelar grandes jogadores e por seu estilo de jogo ofensivo e vistoso. Nos anos 70, o Ajax encantou o mundo com o futebol total, liderado pelo lendário Johan Cruyff. Cruyff, um dos maiores jogadores de todos os tempos, revolucionou o futebol com sua visão de jogo, habilidade e inteligência. O Ajax conquistou a Champions League por 3 vezes consecutivas entre 1971 e 1973, marcando época e deixando um legado eterno para o esporte. A última conquista do Ajax na Champions League foi em 1995, com um time jovem e talentoso que contava com jogadores como Kluivert, Seedorf e os irmãos De Boer. O Ajax venceu o Milan na final com um gol de Kluivert, mostrando que a tradição do clube em revelar grandes jogadores continuava viva. Apesar de não ter voltado a conquistar a Champions League, o Ajax continua sendo um clube importante no cenário europeu e uma referência em formação de jogadores. Capítulo 7, sétimo lugar, Manchester United, os Diabos Vermelhos. Em sétimo lugar, com 3 títulos, temos o Manchester United. Os Red Devils são um dos clubes mais populares do mundo, com uma torcida fanática e uma história rica em conquistas. Na Champions League, o United viveu momentos mágicos e inesquecíveis. Quem não se lembra da final de 1999, quando o United perdia por 1-0 para o Bayern de Munique, até os 45 minutos do segundo tempo? Em uma virada épica, o time inglês marcou 2 gols nos acréscimos e conquistou o título de forma emocionante. O último título do United na Champions League foi em 2008, em uma final inglesa contra o Chelsea. Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de
todos os tempos, brilhou com a camisa dos Red Devils e foi peça fundamental na conquista do título. Apesar de não viver um bom momento nos últimos anos, o Manchester United continua sendo um gigante do futebol mundial e um candidato a voltar a conquistar a Champions League em breve. Em oitavo lugar, com 3 títulos, temos a Inter de Milão. A Internazionale, como também é conhecida, é um dos clubes mais tradicionais da Itália, com uma história rica em conquistas e ídolos. Na Champions League, a Inter viveu momentos de glória e escreveu seu nome na história da competição. Um dos momentos mais marcantes da Inter na Champions League foi a conquista do título em 2010, sob o comando do técnico português José Mourinho. A Inter conquistou a tríplice coroa, Campeonato Italiano, Copa da Itália e Champions League, um feito histórico para o clube. A Inter também conquistou a Champions League em 1964 e 1965, mostrando a força do futebol italiano na época. O clube milanês conta com uma torcida apaixonada e um elenco forte, o que o torna um candidato a voltar a brigar pelo título da Champions League em breve. E aí, será que a Inter de Milão voltará a levantar a taça mais cobiçada da Europa? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a Inter é um gigante do futebol italiano e sempre será um adversário difícil de ser batido. Em nono lugar, com 2 títulos, temos a Juventus. A velha senhora, como é carinhosamente chamada pela torcida, é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos da Itália, com uma história rica em conquistas e ídolos. Na Champions League, a Juventus sempre foi um clube presente nas fases finais, mas a taça teimou em não vir em algumas ocasiões. A Juventus conquistou a Champions League em 1985 e 1996, com times memoráveis que contavam com jogadores como Platini, Zidane, Del Piero e Davids. A velha senhora sempre foi conhecida pelo seu estilo de jogo aguerrido e pela sua força defensiva, o famoso catenaccio italiano. Apesar de ter chegado a diversas finais nas últimas décadas, a Juventus não conseguiu repetir o sucesso de 1985 e 1996. No entanto, a velha senhora continua sendo um dos clubes mais respeitados da Europa e um candidato ao título em todas as temporadas. E aí, será que a Juventus conseguirá acabar com o jejum de títulos na Champions League em breve? A torcida juventina espera ansiosamente por esse momento. Fechando o nosso top 10, com 2 títulos, temos o Benfica. O clube português, conhecido como as Águias de Lisboa, é um dos mais tradicionais e vitoriosos de Portugal, com uma história rica em conquistas e ídolos. Na Champions League, o Benfica viveu momentos mágicos, principalmente na década de 60, liderado pelo lendário Eusébio, um dos maiores jogadores de todos os tempos. O Benfica conquistou a Champions League em 1961 e 1962, marcando época e mostrando a força do futebol português. Eusébio, com seu talento, velocidade e faro de gol, encantou o mundo e se tornou um ícone do esporte. Apesar de não ter voltado a conquistar a Champions League desde então, o Benfica continua sendo um clube presente nas competições europeias e um formador de grandes jogadores. O Estádio da Luz, casa do Benfica, é um dos mais bonitos e imponentes da Europa, palco de grandes jogos e momentos inesquecíveis. O Benfica é um clube gigante, com uma torcida apaixonada e uma história rica em conquistas. E aí, será que as Águias de Lisboa voltarão a voar alto na Champions League em breve? E aí, galera? Curtiram a viagem pela história da Liga dos Campeões? Deu para ver que essa competição é realmente emocionante, né? São décadas de jogos épicos, jogadores lendários e momentos que ficaram marcados para sempre na memória dos amantes do futebol. E você, já tinha parado para pensar em todos esses títulos, em todas essas histórias? Qual desses clubes você acha que mais marcou época? Conta pra gente nos comentários.
Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu pela companhia